Eu queria falar de novo sobre restauração de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Há um tempo atrás Deus deu uma palavra que eu pude trazer à igreja falando de restauração, restaurando os muros de proteção sobre a família, falando de Neemias, falando do processo de restauração, e um processo de restauração que durou ali 52 dias, uma ação sobrenatural de Deus que levou aquele homem a sair da sua zona de conforto para cumprir o propósito de Deus. Amém? E eu tenho certeza que Deus ele quer fazer na sua vida muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Que aquele que começou algo de sobrenatural na tua vida, na tua família, ele é poderoso para fazer além do que você possa pensar ou imaginar. Sair da tua zona de conforto. Deus quer te levar a experiências maiores em nome de Jesus. Amém? E se nós pudéssemos dividir o livro de Neemias, certamente nós poderíamos dividir pelo menos em duas partes. Até o momento em que o muro é reconstruído, e no capítulo 6, final do capítulo 6, e após a reconstrução dos muros. Né? Então, naquele culto ao qual ministrei, eu falei sobre isso, falei sobre aquilo que inquietava o coração de Neemias. Ele estava num local privilegiado, ele estava dentro do palácio, com todas as mordomias, mas o seu povo estava vivendo um momento de aflição. A sua família estava vivendo um momento de aflição. E aquilo ecoou no coração de Neemias e o fez sair da sua zona de conforto. E eu tenho certeza que Deus fez com que muitos se dispusessem a sair da sua zona de conforto, a entrar num combate de oração em prol das suas famílias. E nessa semana eu peguei aquela mensagem, ela está no YouTube, na nossa página da Crise Resposta, e eu repliquei no meu Face e eu coloquei assim: eu convido você, eu convoco você a uma semana de oração pela sua família, né? E joguei a mensagem, e ali Deus começou a falar no meu coração. E eu sabia que estaria ministrando hoje de manhã, mas eu não tinha uma direção precisa de Deus, o que estaria falando. Mas de repente aquilo começou a ecoar no meu coração e Deus começou a falar de uma maneira muito clara. E eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 7, no verso de número 1 a 3. Amém? Neemias capítulo 7, dos versos de 1 a 3. Diz assim, todos acharam? Só um pouquinho, deixa eu pegar uma água aqui, que essa água é preciosa. Neemias capítulo 7, no verso de 1 a 3, assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abra as portas de Jerusalém, até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. Amém? Cada um no seu posto, diante de sua casa. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. O que fazer após a restauração dos muros sobre a nossa família? Neemias estava neste momento, e este momento que nos é relatado no capítulo 7 em diante, fala que após uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, ele estabeleceu coisas fundamentais em todo este processo. E o que ele estabeleceu, a palavra de Deus diz no verso 1, ele estabeleceu porteiros, ele estabeleceu cantores e ele estabeleceu levitas ali naquele local. Eu quero falar
nesta manhã a respeito dessas funções, dessas pessoas específicas, desse momento que Deus estava falando, né, com Neemias, que eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã, em relação também às nossas famílias. Não basta apenas os muros serem restaurados, existe uma continuidade em todo este processo, e nós não podemos baixar a guarda, meu amado irmão. Esse processo, né, de reconstrução, nós temos que entender que é uma etapa, foi uma etapa a ser conquistada, mas não é o fim da obra. E dentro desse processo de reconstrução dos muros, através do empenho de Neemias, através do empenho daqueles que estavam ali com eles, né, naquele período, foi apenas uma etapa conquistada, mas Deus queria levá-los a outras conquistas, e eu creio que nessa manhã Deus quer levar nós como famílias a outras conquistas em nome de Jesus. Eu convido você a sair da sua zona de conforto, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, na sua família, ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. E eu gostaria de colocar isso no seu coração, que Deus, ele tem mais, muito mais. Como diz lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais de tudo quanto nós temos pedido ou pensado. Eu não sei qual o processo que você tem passado, no seu lar, na sua família, nesse processo de reconstrução, ou após esse processo de reconstrução, mas existe uma outra etapa a ser trilhada em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar com você é não baixar a guarda. Não baixar a guarda, meu amado irmão, sobre os teus. Não baixe a guarda. E era isso que Deus estava falando com Neemias, neste processo que estava sendo iniciado após a reconstrução do muro. É interessante que ele diz assim: após a reconstrução do muro, eu estabeleci, e a primeira classe de trabalhadores ou de pessoas ali que ele colocou foi os porteiros. Os porteiros sobre ali o comando daquilo que estaria entrando ou saindo daquela cidade. As cidades antigamente eram muralhas, cidades cercadas, onde havia uma porta de acesso, e isso era feito e dado, né, como um momento de segurança, né, para aqueles que estariam habitando ali dentro daquelas muralhas. E quando o inimigo chegava, né, ele teria que vencer aqueles sentinelas que estavam em postos estratégicos. Então eu tenho certeza, né, que a nossa luta, o nosso combate não acabou. O nosso adversário, ele luta, ele batalha constantemente, buscando a quem possa tragar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir o propósito de Deus sobre a família. Deus teve esse projeto estabelecido lá no Éden. Fica imaginando como este projeto foi colocado ali para Adão e Eva. E o diabo tentou de todas as formas destruir esse projeto, impedir o andamento deste projeto, mas o Senhor já tinha preparado o descendente que viria da mulher e que pisaria a cabeça da serpente. Ainda que a serpente, de uma maneira tão sagaz, tentasse por trás dar o seu golpe, o golpe não seria mortal. Mas aquele que pisaria a cabeça da serpente declararia a vitória em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, nos últimos versos de Romanos, que o Senhor em breve pisará Satanás debaixo dos nossos pés. Este Deus Todo-Poderoso, que tem poder e autoridade. Então o que ele coloca? Ele coloca ali nos portais daquela cidade os porteiros. Qual seria, ou qual é a função dos porteiros em si?
A função dos porteiros, se você vai hoje, nós estamos vivendo numa cidade grande aqui, São Paulo, outras cidades, que qualquer lugar que você vai, você precisa entrar num prédio onde tem ali os escritórios devidos. Eu tenho uma pessoa que é a nossa amiga, dentista, a gente vai no prédio onde ela exerce ali a sua função. Nós precisamos nos identificar ali na porta para que o acesso possa ser liberado. Se você vai num condomínio, da mesma forma. Então eles estão ali como, vamos dizer assim, o primeiro momento, né, de identificar quem vai estar entrando, de fiscalizar, né, aquilo que está entrando. E eu vejo que da mesma maneira, Deus não quer que nós baixemos a guarda em relação à nossa família. O que tem entrado, o que nós temos permitido que entre dentro do nosso lar. O inimigo é tão astuto, ele é tão sagaz, né? Mas a função desse porteiro, como eu falei, identificar aquele que está em trânsito, buscando chegar a algum lugar. Então, ele dá a direção, e a direção que ele vai dar é uma direção segura. Ele vai orientar de uma maneira segura e precisa. Eu fui no prédio da minha filha, lá em Osasco, onde ela mora. Nós chegamos ali, eu esqueci o número do apartamento, e o porteiro estava ali, eu falei o nome do meu cunhado, do meu genro, aliás, da minha filha. Aí ele lembrava do sobrenome. Aí, pelo sobrenome, ele já sabia qual era o prédio, porque quando eu entro no prédio, eu já sei qual é o bloco, qual é o apartamento, mas eu não tinha me atido no número, né? Mas aquele que está ali, com nas suas funções específicas, e essa função específica de fiscalizar, identificar, orientar, são destes profissionais. E aí Deus dá a Neemias essa incumbência. Os muros todos foram reconstruídos. Haviam brechas onde o inimigo estava entrando, onde ele estava saqueando. Foi fechadas as brechas, foi colocado um portão, uma porta de acesso, mas agora precisa ter alguém ali como vigia. Um vigia que esteja ali atento, né, para aquele que vai estar entrando ou saindo. Lá em Mateus capítulo 26, no verso 41, o Senhor diz assim: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala desse estar atento, desse estar vigilante, de uma maneira precisa, né, em toda a nossa caminhada. Vigiar e orar é uma ordem que significa que o povo de Deus deve estar sempre atento e em constante oração. Então, qual a ordem que Deus tinha dado a Neemias e ao povo após a construção do muro? 52 dias foi o prazo devido, eles acabam a construção e Deus dá ordem: coloque vigias, coloque sentinelas. Coloque sentinelas à porta da cidade. Deveria ser um sinal de alerta, um sinal de prontidão, meu amado irmão. Fique atento, fique vigilante. Jesus pega 3 discípulos, os mais, vamos dizer assim, aqueles que eram mais chegados, que estavam andando com ele, que presume-se que tinham maior intimidade com ele. E esses 3 vão, num dado momento, orar com Jesus. E eram os momentos derradeiros do Mestre aqui na terra. E nós olhamos para esses 3 e muitas vezes nós olhamos com uma atitude de condená-los. Mas se nós estivéssemos na mesma posição que eles, certamente nós estaríamos da mesma maneira. Mas naquele momento, Jesus vai um lugar mais distante e ora e se posiciona e volta. E encontra eles ali, dormindo, cansados. E o Senhor diz: vocês não conseguem vigiar comigo nem sequer 1 hora? Um momento? Então eu fico imaginando, né, aquele sentimento de frustração, né,
que porventura possa surgir no nosso coração, mas no coração do mestre não. Ele vê toda essa situação e ele diz assim: eu creio que estes ainda vão passar por um momento de avivamento, um momento de uma ação sobrenatural de Deus, que vai vir sobre a vida deles, e eles vão anunciar com autoridade e com poder. Jesus já estava vendo além de Atos capítulo 2, do momento que nós chamamos Pentecoste, o momento do avivamento, da ação sobrenatural de Deus, que Pedro, com autoridade, com intrepidez, abre o acesso, falando com autoridade sobre o Mestre, sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Pedro que momentos antes da crucificação de Jesus, acuado com medo, fugindo até da sua responsabilidade de proclamar, de anunciar, como um sentinela do Senhor. E aí o que diz a palavra? Ele estava ali num local, e uma moça olhou para ele, viu que a fala dele era uma fala parecida com a dos galileus, e ele diz: você é um deles, a tua fala te condena. E ele, praguejando, ele saiu e ele foi, E muitas vezes nós temos esses momentos nossos de frustração, de desânimo, mas eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei qual momento que você tem passado em relação à sua família, mas é tempo de você se levantar, no momento, meu amado irmão, como sentinela na tua casa, como vigia na tua casa, não brigando com as armas humanas, mas com as armas celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esse Senhor que nos chama ao combate é aquele que nos capacita para tal. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali na igreja, na cidade de Éfeso, no capítulo 6 do livro de Efésios, no capítulo 10, no verso 11, ele diz assim: quanto mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Coloque toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo falava deste momento de fortalecimento, deste momento que essa força sobrenatural vinha e vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E ele diz assim: mas é momento de se revestir de um revestimento sobrenatural. É momento de se revestir com a armadura para este combate. Não é um soldado qualquer, mas é ir para frente do comando, mas ir com as armas devidas para lutar de uma forma legal, em nome de Jesus. E aí ele se coloca, e ele, vendo todo o aparato ali do soldado romano, ele usa essa comparação e ele coloca, todas as armas da armadura que deveriam ser estabelecidas. Mas ele diz assim: para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do inimigo, porque o inimigo vai tentar de uma forma ou de outra investir contra a sua vida. Ele vai tentar arrombar o muro que está restaurado para entrar e saquear. Mas, meu amado irmão, eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor que restaurou este muro é o Senhor forte e poderoso, que está com você todos os dias até a consumação do século. É aquele que luta e peleja as tuas lutas, as tuas batalhas. E aí ele estava falando deste posicionamento: não baixar a guarda, porque a responsabilidade da nossa família, ela é nossa. É nossa. A responsabilidade é nossa, meu amado irmão. No livro de Jeremias, no capítulo 7, no verso 2, o Senhor diz assim: põe-te à porta do Senhor, da casa do Senhor, e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós que entrai por essas portas, para adorardes ao Senhor. Ele está falando de uma convocação.
Uma convocação que deveria ser passada ao povo que estava ouvindo a palavra do Senhor, a todos que estavam ali sendo convocados para um momento de adoração e de louvor. Ele diz assim: ouça a palavra de Deus, entre pelas portas do Senhor, com essa atitude de louvor e de adoração. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, nós somos esses profetas de Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, esses profetas que devem estar às portas da casa, olhando e observando, vigiando, vendo o que está entrando. E aí eu fico imaginando que naquele momento, o apóstolo Jeremias estava dizendo ao povo, como profeta: vocês têm que ouvir essa palavra e vocês têm que passar essa palavra, transmitindo a outros, levando outros a este momento de adoração e de louvor. Deus tem levantado nos nossos dias, nesses dias, profetas dentro dos seus lares, para restaurar altares, e eu creio em nome de Jesus. Altares estão sendo restaurados em tantos cantos, nos 4 cantos da terra, altares sendo restaurados para a glória do Senhor. No momento de oração, quando eu estava lá em Moçambique, no ano de 2002, Deus falou comigo de uma maneira muito clara, sobre essa questão de relacionamento, de posicionamento. E Deus falou comigo assim muito claro, eu anotei essa palavra, e essa palavra está anotada, porque aquilo que Deus fala comigo, eu anoto, eu confiro, eu faço como Maria, confiro e vejo, o cumprimento dessa palavra profética. E a palavra que o Senhor diz foi assim: eu estou perto daqueles que me amam, o pecado eu odeio, andai na luz, e não cumprireis a vontade da carne, as obras das trevas eu condeno, tu a condenarás. Levanta no monte alto, fala com autoridade e poder, este é o tempo, quer ouça ou deixe de ouvir. Não temas, toda arma cairá, não temas, eu tenho posto escudo de proteção, por isso se levanta contra ti, e eis que ponho o meu anjo diante de ti, e vou te levar para o caminho que eu quero. Permaneça nesse caminho, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero que você tenha isso no seu coração, essa palavra profética, essa palavra que vem da parte de Deus. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma palavra profética para as nossas vidas, para a nossa casa. E o inimigo tem tentado roubar a autoridade dessa palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas hoje é tempo de restauração, é tempo de altares sendo restaurados para a glória de Deus. O muro foi restaurado, mas lá dentro o altar deveria também ser restaurado. Deus usa de uma maneira muito clara Neemias em todo esse processo de restauração dos muros, mas Deus vai usar Esdras num outro momento, no momento da restauração daquilo que estava dentro, que era o tabernáculo, que era o templo, aquilo local de culto. Então Deus está preocupado nos nossos dias em trazer essa mensagem aos nossos corações. E eu tenho me colocado diante do Senhor e tenho dito: Senhor, que eu seja esse porta-voz, Senhor, dessa palavra de cura, dessa palavra de restauração, sobre vidas, sobre lares, de uma maneira muito especial. E quando a gente veio para Santos, Deus nos deu em 2004, quando nós retornamos para Santos, a possibilidade de estar trabalhando com casais, está trabalhando com a restauração de lares aqui na igreja, e tenho visto a ação sobrenatural de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito a todas as coisas penetra, até as profundezas de Deus. E eu creio nessa ação sobrenatural de Deus, meu amado irmão, e eu quero te convocar como aquele que tem
visto o seu lar sendo restaurado, está nesse processo de restauração, Deus tem mais, Deus tem mais. Esse processo não é um processo final, Deus tem mais. Se levante como aquele que está como vigia à porta da tua casa, porque o Senhor quer fazer mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas o que eu vejo também, a orientação dada por Neemias, através da palavra dada por Deus, é que não somente aqueles que eram os porteiros, aqueles que estariam dando acesso às pessoas à entrada ali na cidade, deveriam ser colocados no seu posto devido, mas o Senhor estava chamando também o povo ao momento de adoração, ao momento de louvor. Então a segunda coisa que eu quero falar é: levante um centro de adoração no teu lar. Levante um centro de adoração no teu lar. Qual foi a palavra? Neemias capítulo 7, no verso 1. Eu estabeleci cantores. Eu estabeleci cantores. E os cantores tinham essa função de trazer um momento de adoração, de louvor, um momento que deveria ser um momento precioso, né, ali na congregação. Então a adoração deveria estar presente dentro dos muros restaurados de Jerusalém. E essa era a ordem estabelecida por Deus a Neemias e que foi devidamente passada ao povo. E eu quero passar a você nessa manhã: restaure um centro de adoração dentro da tua casa. Restaure esse centro de adoração dentro da tua casa. Ao levantar, meu amado irmão, tenha o teu coração grato, o teu coração pronto a louvar e adorar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os cantores teriam essa responsabilidade de ministrar os louvores diante de Deus. O Salmo de número 100, no verso 2, diz assim: sirvam o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. O Senhor estava falando desse serviço de adoração e de louvor que deveria ser constante dentro dos muros, que deve ser constante dentro da tua casa, que deve ser constante aonde você está, meu amado irmão. E seja cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça ao Senhor nos vossos corações, porque o coração vai falar, a boca vai falar daquilo que está cheio o coração, e automaticamente esse louvor, essa adoração vai estar presente na tua vida, na tua casa. Então o serviço prestado a Deus de adoração deveria ser feito com alegria, deveria ser feito com gratidão. Uma família restaurada, ela tem que expressar essa atitude primaz, ela tem que expressar essa atitude primaz de alegria, de gratidão. Eu sou grato a Deus pela minha família. A minha família não é perfeita, mas eu sou grato a Deus, porque eu fui inserido nessa família, e inserido nessa família, eu fui colocado como uma testemunha viva. Você foi colocado como uma testemunha viva na sua casa, na sua família. Não olhe para a família do outro, achando que a família do outro é melhor, que Deus se enganou em colocar você nessa família. Deus te colocou nessa família para ser um expoente de glória dele, meu amado irmão. Se levante como um adorador. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que adorem em espírito e em verdade. No livro de João diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E no Salmo 100, no verso 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Entrai por suas portas com o quê? Com ações de graças, com um coração grato, com um coração grato, gratidão, meu amado irmão.
Gratidão. Gratidão pelos filhos que Deus te deu, gratidão pelo esposo que Deus te deu, gratidão pela esposa que Deus te deu, gratidão pela mãe, pelo pai que Deus te deu, gratidão pelos irmãos que Deus te deu. São perfeitos? Não, mas gratos, sou grato a Deus, gratidão. Entrai com ações de graça, entrai com o coração grato diante do Senhor, e entre nos seus átrios, no momento de maior intimidade, com hinos de louvor, com hinos de gratidão. Celebre ao Senhor dentro do teu lar, celebre ao Senhor como o único a ser reverenciado, como o Senhor supremo dentro do seu lar. Tenha esse centro de adoração dentro do teu lar. E aí na sequência do verso do Salmo 100, no verso 4, na sequência, e o verso 5 diz assim: rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. A sua bondade, a sua fidelidade dura de geração em geração, ela passa de você para os teus descendentes, é de geração a geração, meu amado irmão. Tenha isso diante de Deus. Quando você passar, as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus vai estar presente. Por isso hoje, se posicione como este que tem a responsabilidade de levantar no teu lar esse centro de adoração, esse centro de louvor, meu amado irmão. Tira do teu coração essa mágoa, essa murmuração, esse algo pernicioso que tem feito com que você não abra a sua boca numa atitude de louvor, de gratidão. O Salmo 29 é um salmo tremendo, é um salmo que fala de adoração, de louvor, e no verso 2 a 4 diz assim: tributai a Deus a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Já imaginou isso? Esse momento de louvor e de adoração, meu amado irmão, vai chegar até o trono da graça e vai ser um momento glorioso, como diz lá a palavra de Deus, quando o templo foi construído e Salomão estava ali consagrando, e diz a palavra do Senhor que a nuvem encheu aquele local e a glória do Senhor encheu aquele local. E o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles se humilhar, orar, buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Deus fala de intimidade, de relacionamento, meu amado irmão. Essa intimidade, este relacionamento nesse centro de adoração, que deve ser esse centro de adoração que começa na tua casa. Nós expressamos aqui o nosso louvor, a nossa adoração, mas nós não fechamos e trancafiamos este momento de adoração apenas a este local. Eu quero que a tua casa, eu quero que a tua vida, eu quero que por onde você passe, você seja esse testemunho fiel deste Deus tremendo que quer receber adoração e louvor. Salmo 29, no verso 8, na sequência 8 a 11, diz assim: a voz do Senhor treme o deserto, o Senhor preside os dilúvios como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Quando eu estava lendo esse verso, Deus falou comigo de uma maneira muito clara: o louvor e a adoração não deve ser uma atitude circunstancial. Porque se nós moldarmos o nosso louvor, a nossa adoração apenas numa circunstância, nós nos frustramos. Mas o Senhor diz assim que a voz dele faz tremer o deserto, faz tremer os lugares mais secos, mais áridos. A voz do Senhor entra com poder e com autoridade neste deserto, na tua casa, e a voz do Senhor também preside os dilúvios, faz com que, meu amado irmão, aquelas circunstâncias onde as tempestades vêm,
onde as águas podem tentar te atemorizar, o mestre está dentro do barco e ordena ao mar revolto que se aquiete, porque ele preside os dilúvios, ele preside os momentos em que as águas tremendas vêm, e elas vêm como uma enxurrada, sem medir, as consequências. Mas Deus diz: eu estou acima do deserto, eu estou acima das grandes tempestades, porque eu quero te dar força, eu quero te fortalecer. E Deus falou comigo de uma maneira muito especial: eu quero te fortalecer neste momento, porque o Senhor dá força. A palavra de Deus diz: o Senhor dá força e o Senhor te abençoa com paz. É neste momento de aflição, de adversidade, o Senhor quer trazer uma paz, mas não uma paz qualquer, a paz que excede todo entendimento. Ela guardará o teu coração, ela guardará os teus sentimentos, meu amado irmão. Que você possa ter isso no seu coração, que o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele está presente estabelecendo o seu trono de adoração, independente de qualquer que seja a circunstância. Eu não sei qual a circunstância que você esteja passando, mas Deus quer te levar a ter este momento, deste centro de adoração, dentro dos muros restaurados, dentro do teu lar, dentro da tua vida. E para finalizarmos, estabeleça o teu lar como um centro de aprendizado, da palavra de Deus, porque a ordem que Deus deu a Neemias: estabeleça os porteiros, estabeleça os cantores, estabeleça os levitas, os sacerdotes, aqueles que estariam incumbidos de fazer o serviço ministerial e sacerdotal na casa do Senhor, aqueles que deveriam trazer a orientação devida. No livro de Neemias, no capítulo 8, no verso 6 a 8, diz assim: Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E os levitas ensinavam o povo, leram no livro a lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que se entendesse o que se lia. A palavra de Deus sendo revelada, a palavra de Deus trazendo orientação à igreja, a palavra de Deus trazendo alento aos corações. Que você seja esse levita dentro da tua casa, orientando, trazendo luz a essa palavra dentro da tua casa, orientando os teus filhos, a tua esposa, orientando o teu lar, à luz da palavra de Deus, meu amado irmão. E diz a palavra de Deus que o povo estava bendizendo ao Senhor, o povo estava adorando ao Senhor, o Senhor forte e poderoso, o Senhor digno de ser louvado de uma maneira tremenda. E à medida que eles ensinavam o povo, os levitas, e que liam no livro da lei a palavra de Deus, claramente, eles davam a explicação. E nós louvamos a Deus, porque este local como igreja tem sido este centro de ensinamento da palavra de Deus. E Deus tem levantado outros centros de adoração, de ensino da palavra de Deus, aqui e em muitos outros lugares. Mas Deus quer que você leve esse centro de adoração para dentro da sua casa também, para um momento de ensino, de intrepidez. E falando com o teu filho, falarás a respeito da palavra de Deus, seja andando, seja caminhando. Coloque como testeira aos seus olhos, estabeleça nas portas da tua casa, e ali Deus vai dando a orientação ao povo, e da mesma forma o Senhor fala isso conosco. Hoje nós como igreja, nós temos essa responsabilidade. Nós como igreja hoje, nós temos a nossa liderança, aqueles que são levantados por Deus como pastores
Nós somos levantados para ensinar, orientar à luz da palavra de Deus, meu amado irmão. Mas eu quero que você entenda que você não pode fugir da sua responsabilidade também. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sois sacerdote real, a fim de anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer nos levar a uma prática, ao ensinamento prático da palavra de Deus. E isso tem que começar onde? Na nossa casa. Tem que começar no nosso lar. Nosso lar tem que ser esse centro de aprendizado da palavra de Deus. Esse centro onde Deus quer nos orientar, quer falar ao nosso coração, meu amado irmão. Que isso seja presente na nossa vida, que isso seja presente na tua vida a cada momento. E Josué, quando ele estava passando um momento muito difícil na vida dele, ele tinha perdido o seu grande líder. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, Moisés tinha morrido. Moisés era o referencial maior na vida de Josué. E de repente ele estava vivendo aquele momento, um momento muito difícil, um momento a qual talvez você esteja passando. E você está olhando para este momento, e este momento está tentando tragar você, e você está sem força para prosseguir. E se você está sem força para prosseguir, Deus falou com Josué de uma maneira muito clara, no capítulo 1. Ele diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto, ponto. O ministério dele, em outras palavras, acabou. Agora é momento de você se levantar e se posicionar. É momento de você se levantar e se posicionar como um intercessor, como aquele que vai instruir a palavra dentro do seu lar. Não transfere a responsabilidade terceirizando para pessoas ou para organizações. Nós temos aqui uma igreja infantil maravilhosa, mas ela não tem a responsabilidade de orientar o teu filho. Você, como pai, como mãe, tem essa responsabilidade. Se coloque diante de Deus, a responsabilidade é sua em educar os seus filhos, os seus adolescentes. Nós apenas ajudamos, cooperamos. E aí ele estava vivendo aquele momento difícil na vida dele, e a palavra de Deus diz que Deus se manifesta a Josué dizendo: Moisés, não cesses de falar do livro dessa lei. Josué capítulo 1, verso 8. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus chega e fala para Josué isso: Josué, eu sei que você tem que falar, tem que orientar aqueles que estão próximos a você, aqueles que são os teus referenciais aí na sua casa. E Josué, quando recebe aquela palavra, Deus diz para ele: mas antes disso, medita nessa lei. Antes disso, tem a palavra de Deus como regra de fé e prática na tua vida. Antes, medita nela dia e noite. Antes, medita nela dia e noite. É algo contínuo, algo constante. É algo que Deus quer te levar a fazê-lo, não de domingo a domingo, não. Deus quer te fazer com que você tenha isso presente diariamente na tua vida. Medita nessa lei, de dia e de noite, para que te vá bem, para que faça prosperar o teu caminho, para que possa ser bem-sucedido. Deus estava falando a Josué, e Deus fala conosco nessa manhã também. É momento de nós nos posicionarmos. É momento de nós, antes de nós pensarmos em orientarmos ou sermos realmente um instrutor dentro do nosso lar, que possamos viver essa palavra, que possamos ter essa palavra como um alimento preciso nas nossas vidas. Como líder, como pastor, muitas vezes, Deus já deu muitas chamadas à minha pessoa.
Uma vez eu estava estudando um texto e muito claro, eu falei, esse texto é maravilhoso, dá para pregar em tal culto. E Deus falou assim, eu não quero que você pregue, essa palavra é para você agora. Você vai viver essa palavra, você vai ter o tempo certo para pregar. Já viu aquela cabeça de pregador? Cabeça de pregador é assim, né, tia? Fica pensando, não, Deus falou, é com você que eu quero falar. É com você. E quantas vezes eu tenho sido exortado por Deus. E quando eu me coloco diante de vocês, para ministrar essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela age no nosso coração, ela age no meu coração. Teve um dia que eu fui orar, falar com Deus, e era um momento tão intenso de oração, eu falei, Deus, o peso é grande. E Deus falou, é momento de orar, é momento de interceder. E aí eu me coloquei diante de Deus, e eu falei, Deus, eu não estou com força, eu não quero falar da tua palavra agora, eu não quero pregar para ninguém. E são nestes momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa. São nestes momentos que o Senhor diz, não é você que fala, sou eu que falo. Eu uso um vaso de barro, mas o poder que está dentro deste vaso é um poder sobrenatural, para que o vaso não se ensoberbeça, para que o vaso entenda que o poder maior está dentro. E eu tenho essa certeza, essa convicção, que este poder maior, que habita na nossa vida, não é nosso, vem de nós. Nós somos vasos de barro, onde o poder se aperfeiçoa. E eu tenho certeza que Deus está aperfeiçoando vidas nessa manhã. Deus está tocando em vidas nessa manhã. Deus está restaurando essa área essencial dentro de lares. O ensino da palavra. Eu estou falando de algo muito mais do que alguma coisa proforme. Que você diz, vou fazer um culto doméstico. Não, é viver essa palavra. E vivendo essa palavra, os teus cultos vão ser atitudes diárias. De adoração, de louvor, de orientação. Deus quer que após a restauração total dos muros que cercam a nossa vida, que cercam a nossa família, que sejamos atentos como porteiros, vigias, aquilo que está entrando dentro do nosso lar. Que nós sejamos atentos também, que o nosso lar é um centro de adoração, é um centro de louvor, que os muros foram reconstruídos, e o Senhor está dentro destes muros, pronto a receber o nosso louvor, a nossa adoração. Mas também que haveria de ter esse pessoal, esse grupo, que eram os levitas, os sacerdotes, aqueles que estavam separados com uma função específica, e instruir o povo. E Deus tem te levantado dentro da tua casa como um sacerdote, para que através da sua vida, através das suas atitudes, a mensagem seja proclamada com autoridade, com intrepidez.